Os segredos de Deus, inesquecíveis arrebatamentos. Capítulo 1. A linha giratória do tempo de Deus. Biblioteca do céu. Numa quarta-feira, enquanto me preparava para a reunião de senhoras, um pequeno grupo de mulheres que se reuniam para exaltar o Senhor nosso Deus e intercediam em silêncio, eu tive uma visão espiritual. Um anjo do Senhor apareceu na janela do meu quarto e disse: escreva, não pare, eis que o momento é chegado, as profecias finais já se cumprem e os sinais do governo anticristo são evidentes. Imediatamente, peguei o meu caderno de anotações e caneta e comecei a escrever. E mesmo de olhos abertos, a visão continuava. E logo percebi que novamente meu espírito se encontrava na biblioteca do céu. Já estive nela anteriormente, ao lado de Jesus, quando escrevi o primeiro livro, Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos. Só que desta vez eu me encontrava em outra repartição da grande biblioteca do céu. Presenciei vários anjos cuidando da limpeza e outros catalogando dados celestes. Os livros da biblioteca do céu são de tamanhos diversos e são formados de energia imaterial. É assim que posso explicar. Observava atentamente o local quando o anjo que estava trabalhando ali se aproximou e me mostrou um livro azul do tamanho de um caderno grande de brochura. Este livro azul é virtual e formado de energia celestial, lembrando uma chama azul. Em dado instante, vi que o livro se moveu pelo vento do Espírito de Deus e apareceu um sumário escrito com letras brilhantes. Tive imensa alegria e satisfação ao saber que ali dentro constavam novas informações do sobrenatural de Deus para a noiva de Jesus. O anjo ao meu lado direito disse para eu tocar no primeiro subtítulo. Ao tocar, meu dedo ficou irradiado pela chama azul celeste. Olhei novamente para o sumário daquele livro e, como um filme, surgiu um grande telão e eu podia viajar pelo filme, significando revelação celeste, e descrever os mistérios a mim confiados para passar a noiva fiel de Jesus. A cada toque dos títulos e subtítulos, novos mistérios eram revelados. E o mais surpreendente é que fui recebendo as revelações durante vários dias não consecutivos, sendo que as informações dos subtítulos não vieram todas em ordens e de uma só vez como os títulos. Por isso, eu tive que adequá-las aos títulos. Assim, novamente me dispus a consagrar minha vida com o propósito de receber em espírito os dados deste livro azul para que se cumpram as promessas de Deus a respeito dele. Tenda do avivamento. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Hebreus 8, 1, 2. Como já mencionei na introdução, o Espírito Santo orientou a fazer uma tenda de busca no terceiro andar de minha casa. Então, no primeiro semestre do ano de 2006, fizemos e a nomeamos como tenda de Davi. Também nos pediu um propósito de 18 semanas, no qual deveríamos reservar 3 horas por dia para subirmos e orar. Este propósito foi realizado por 7 pessoas. No que tange a mim, além do propósito do grupo, me dediquei mais 6 horas. Como fomos abençoados neste propósito? A obediência gera a bênção. Experiências profundas alcançamos para a glória de Deus, sendo que muitas dessas foram descritas neste livro. O Espírito Santo me disse que a tenda de Davi que fizemos
representava o tabernáculo de Deus, e que o castiçal aceso, tipificando a revelação e representação dos 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 1:4, e a Arca da Aliança, tipificando a presença de Deus, se fariam presente entre nós. Leia também Deuteronômios 4:31 a 40, Deuteronômios 5:24, 2 Pedro 1:13, 2 Coríntios 5:1 a 7, Hebreus 11:10, Apocalipse 3:5, Apocalipse 7:15 e 17 e Apocalipse 21, versículo 3. No primeiro dia dentro da tenda de Davi, o Senhor enviou 4 anjos para me passar mensagens do reino. Eles se assentaram no piso da tenda próximo a mim e trouxeram consigo cada um pergaminho celestial. Do lado de fora da tenda havia anjos zelos com suas asas entrelaçadas e estavam ao redor da tenda, nos dando cobertura em proteção. Sobre a tenda estava a glória de Deus, representada por luz resplandecente azul. O primeiro anjo mensageiro abriu sobre o piso o pergaminho. O piso refletia o rosto do anjo como um espelho. Os cabelos daquele anjo são encaracolados e longos. Ele tem barba longa e suas vestes estavam brancas. Este anjo não tem asas e trata-se de um dos anjos do avivamento. Assim revelou-me o Espírito Santo. Ele trouxe consigo o rolo celeste contendo o estatuto celeste da misericórdia. Notei que juntamente com aquele anjo vieram outros anjos que estavam enfileirados. Eram anjos da misericórdia. Eles se diferenciavam entre si. Alguns tinham asas, outros não. Alguns tinham penas e outros sem penas. Suas roupagens também se diferenciavam em cores com tons claros. Os anjos da misericórdia foram designados pelo Espírito Santo a atuarem dentro das igrejas que professam Jesus Cristo como Senhor, para tocarem com maior intensidade em muitos eleitos, levando-os a usarem de misericórdia para com os perdidos da casa de Israel. 1 Coríntios 13, 1 a 13, 2 Crônicas 39, Salmo 106, 44 e 46. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10, 6. O Espírito Santo ministrou em meu coração que existem perdidos nas ruas das cidades, que quando resgatados se tornarão intrépidos no Senhor Jesus. Existem futuros pastores, missionários, guerreiros estrategistas, profetas e outras preciosidades nas ruas, aguardando que alguém lhe estenda as mãos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Mateus 25, 42. 2 Pedro 2, 4. Os anjos da misericórdia receberam ordens para tocarem nos corações dos filhos eleitos de Deus. Esses receberão sonhos e visões, serão quebrados ao pó e feitos por Deus oleiro, vasos cheios de misericórdia. Leia Jeremias 9, 24. Receberão virtudes da misericórdia da igreja primitiva, disse-me o Espírito Santo. Atos 2, 42, 47. Depois, o anjo mensageiro entregou-me o rolo do estatuto da misericórdia, que estava selado com uma estrela de Davi prateada, simbolizando o selo de Jesus. O estatuto foi colocado no meu útero espiritual, e em seguida aquele anjo, num brado angelical, falou: Deus te escolheu, mulher, para gerar vidas cheias de misericórdia, assim como escolheu a outros. Para que haja avivamento, o derramar da glória de Deus sobre a terra, tem que haver misericórdia nos corações dos filhos de Deus, pois no coração de Jesus há misericórdia. O segundo anjo, de cabelos loiros e com suas vestes brancas de guerreiro, cujos braços ficavam descobertos, tinha um cinto de prata na cintura e braceletes prateados nos punhos. Também tinha uma pequena espada prateada
que ao colocá-la sobre o piso de cristal, tornava-se um rolo de mensagem. O anjo abriu as lâminas de sua espada, o que fez surgir dizeres em hebraico celestial no meio delas. Então, ele me chamou para me aproximar e ver. Vi em espírito como se vê em um filme. E dali eu podia ver outras dimensões do reino de Deus. Presenciei num laboratório celeste um exército dos anjos, cujos componentes eram anjos médicos e cientistas. Ouvi uma voz que me dizia algo novo. São fisiocêntricos celestes. Fiquei atônita por um instante a indagar comigo mesma a respeito deste nome, se realmente ouvira direito. Ao perceber minha indagação, aquele anjo disse: escreva o que vês e entenderás. Leia 1 Coríntios 13, 12 e 13. Atentamente a observar, notei que havia vários caixotes e estufas, feito de algo imaterial, que lembrava inox. E dentro havia como que moléculas da abóbada celeste. Via o firmamento como gases azuis pontilhados. Ali estavam vidas moleculares dentro das estufas celestes. É desta forma que consigo explicar. Perguntei ao anjo o que significava aquele novo mistério. Então, imediatamente fui arrebatada para dentro da espada, indo até aquela dimensão celestial. Naquele estágio visionário, eu me encontrava arrebatada na dimensão do processar da visão, ou seja, já não mais via como um filme, e sim fazia parte dela. Minhas vestes foram trocadas por outras apropriadas para o local celestial. Recebi vestes e luvas iguais às dos anjos cientistas. E em minha testa havia um aparelho que reluzia uma luz forte. Servia para clarear dentro das estufas celestes enquanto observava. Recebi também uma prancheta branca e uma caneta energética. Aquele laboratório do céu tem ligação com as essências do firmamento, o gerar de Deus. Tive muita curiosidade em desvendar mais desse mistério. Eu queria mesmo entender a essência da criação. Então, toquei dentro de uma daquelas estufas feito metal brilhante. A sensação era como se estivesse tocando no firmamento celeste. Era como o mover universal do DNA de Deus. Tenho dificuldade de expressar devido ser abstrato. Percebia mudanças dimensionais incríveis. Era mesmo indescritível e inefável o que vivenciava ali. O anjo me disse: o que vês é parte da essência de Deus. Ele é universal. E quando a noiva de Jesus já estiver na eternidade, reinando com Ele, desfrutará da essência da criação de Deus. Quanto mais abstrato, mais me sentia atraída. Minha alma queria entender o que ainda não me era permitido entender. Embora meu espírito anotasse na prancheta branca os dados celestes daquela pesquisa, minha mente humana não decifrou. É mistério, mas meu espírito, que é eterno, sabe que é bom. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Isaías 44, 7. De repente, o sinal verde da porta começou a acender e a apagar. O anjo pegou em meu braço, conduzindo-me até a porta de saída. O piso se acendeu e notei que havia um tempo marcado para estar ali e já era o momento de sairmos. Deus havia estipulado o tempo de voltar. Então, embora olhasse para trás com curiosidade e desejo de ficar mais um pouco, porém o anjo me retirou dali.
ao retornarmos para a dimensão celeste da tenda de Davi, onde estava a espada do anjo, as lâminas da mesma já estavam quase fechando, e assim fechou-se por completo. Fiquei assustada. O anjo olhou para mim e sorriu naturalmente. Entendi que Deus tem o seu tempo oportuno para todas as coisas. Veja Eclesiastes 3 e Lucas 1:20. E fiquei tão feliz com o fato dele ter me confiado tais mistérios, que comecei a chorar de alegria e a exaltá-lo orando em línguas estranhas. O terceiro anjo, tocha de fogo, tinha em mãos um castiçal de 3 tochas que estavam acesas. Os olhos daquele anjo são de fogo, e de sua boca saíam raios, e o seu falar era como trovão. Seu rosto arredondado brilhava, e seus pés reluziam como fogo. Fiquei temerosa com a presença daquele anjo reluzente. Ele se levantou e colocou as 3 tochas do castiçal ao lado da Bíblia, que estava aberta no livro de Lucas 1:33, na parte que retrata sobre o nascimento de Jesus. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ao se aproximar, atentei-me para os seus cabelos crespos e longos, que também reluziam fogo celeste. Então, o Espírito do Senhor lhe mandou tocar os meus cabelos, e assim ele fez. Eu senti o fogo celeste sobre os meus cabelos. Em seguida, ele olhou dentro dos meus olhos espirituais e disse-me: És tocha viva do altar de Deus. Tu és escolhida para incendiar o avivamento e de fazer discípulos, disse o Senhor. Senti naquele momento o toque de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo da verdade. Novamente chorei. É inexplicável a presença da glória trina. Deus é mistério. E como tem intensificado meu desejo de estar definitivamente com Ele. Depois, notei a presença de um exército de anjos enfileirados. Todos tinham suas tochas trinas, castiçal de 3 lâmpadas. Eles foram designados em missão de atuarem nas igrejas que clamam por avivamento, aquela cuja glória de Deus está em si, igreja fiel, sem mácula, escolhida do Rei, templo do Espírito Santo, aquela que tem se preparado para o arrebatamento, a noiva Ságida. Ságida é uma sigla profética. Sai para o grande dia do avivamento. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 17a e 20b. Depois, atentei-me para o 4º anjo. Ele é um ser celeste de 7 faces. Tratava-se dos 7 espíritos em um só ser. Veja Apocalipse 1:4. Do ser resplandeciam a luz azul magnífica. Ao andar, ele girava. Então percebi que além de 7 faces, aquele anjo tinha 7 pares de braços e 7 pares de pernas em si. E à medida que ele ia girando, as revelações me foram passadas. Da boca da primeira face saía uma espada reluzente. Olhei para ela e notei que a mesma cortava o globo terrestre em 4 partes horizontais, sendo 2 partes no hemisfério norte e 2 no hemisfério sul. Para ver esse processar, meu espírito sobrevoava o globo terrestre nas asas de uma grande águia. Leia Êxodo 19:4. Aquele ser, através da boca de sua segunda face, soprou as partes cortadas, e o sopro do vento limpava como um grande redemoinho as injustiças e impurezas da terra. E disse-me o Espírito Santo do Senhor:
Para que ocorra o avivamento, os corações precisam estar quebrantados, para assim perceber e receber o agir de Deus. Depois notei que da boca da terceira face foi aspergido óleo quente sobre os verdadeiros adoradores da terra, e a glória de Deus era notória sobre eles, de forma que até os não cristãos percebiam. E assim, vidas e mais vidas recebiam o toque do Espírito Santo. Relatei no passado esta visão, mas creio que esse mover profético já está acontecendo e que os adoradores de Deus que o adoram em espírito e em verdade possam estar atentos ao derramar sobrenatural da glória de Deus. Da boca da quarta face do ser celeste saía fogo de Deus, e o fogo foi lançado sobre os altares feitos para homens e sobre púlpitos quebrados. Deuteronômio 7, 5 e 6, Ezequiel 34, de 1 a 31. Notei então que os anjos do Senhor tocavam em lideranças de igrejas, e homens carnais e pastores vendedores de unção corriam desesperados, sem saber o que fazer com suas ovelhas dispersas. Provérbios 30, 5 a 9, Mateus 10, de 6 a 8. Ouvi então: não permitirei que pastores sem santificação manipulem minhas ovelhas. Ainda que busquem marketing infalível, falharão. Porém, muitos desses voltarão ao primeiro amor. Lembrarão das unções outrora recebidas e se converterão dos seus maus caminhos. Mas os que forem soberbos se afastarão da chama do avivamento e morrerão espiritualmente. Depois, o ser girou-se novamente, mostrando a sua quinta face. Foi maravilhoso demais para mim ao presenciar os olhos da quinta face daquele ser celeste. Dos seus olhos jorravam água limpa, vinda da nascente do rio da vida que fica no trono de Deus. E as vidas eram lavadas e purificadas ao mergulharem nos olhos do Cordeiro. Beberão e se saciarão da água viva do Espírito Santo de Deus. Das mãos do ser da sexta face saía fogo consumidor que foi lançado contra o poder das trevas. E muitos agentes das trevas foram aprisionados em virtude do avivamento na face da terra. Tudo o que eu via me surpreendia tremendamente. A emoção de descrever os mistérios de Deus é magnífica, muito embora me faltem palavras para expressar o sobrenatural de Deus. Mas quando presenciei a sétima face, fiquei ainda mais perplexa com o que me era apresentado. Observei que no ventre estava o relógio do tempo de Deus. Era o despertar da aurora. Notei então a existência de linhas e linhas das dimensões do tempo de Deus, unificando-se e formando uma única linha de fogo. Aquela linha era a linha do arrebatamento. Aleluias! Em breve Jesus voltará. Após finalizar as informações celestes, os 4 anjos de Deus se levantaram e foram para outra dimensão do reino. Fiquei por alguns dias refletindo a respeito das informações sobre as 7 faces do 4º anjo. Discerni tratar-se do anjo do Senhor, na plenitude dos 7 Espíritos de Deus vindo sobre a terra, como está relatado em Apocalipse 4, 5. O Espírito Santo de Deus está na terra na sua plenitude 7 vezes mais intensificada. Por isso a palavra diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Ser batizado com o Espírito Santo e com fogo é ter as 7 lâmpadas do castiçal acesa, o menorá espiritual. Significa ter intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Receber revelações de luz profética, 7 lâmpadas, perfeição de Deus. É ser testemunha do reino de Jesus na terra.
pois repousou sobre Jesus o 7º Espírito de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor. Lucas 4:18, Isaías 11, de 1 a 2. Que também desceu sobre a igreja primitiva, João 14:6 e Atos 2. Jesus é a transição da antiga aliança, a lei, para a nova aliança, salvação pela graça. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Colossenses 1 e 2. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5, 13 e 14. O Pai Celeste derrama o Espírito Santo sobre aqueles que o pediram. Pedir e receber significa ter fé para receber, em nome de Jesus. Amém. Romanos 8, 26 e 30. Observação. Quero compartilhar aqui uma experiência sobrenatural. Por várias vezes, em dias diferentes, juntamente com outros irmãos, ouvimos toques de trombetas no som de chofar. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18, Êxodo 19, 13, 1 Reis 1, 39. O mais tremendo disso é que não havia nenhum homem tocando. Era mesmo o anjo do Senhor tocando. Entendo que os anjos do avivamento estão a alertar. Jesus está voltando. A linha do tempo de Deus existem 7 dimensões, 7 escaladas, 7 linhas do tempo, 7 na plenitude da perfeição de Deus, pois a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Conforme já relatei sobre a tenda de Davi, neste dia eu me encontrava nela em consagração. Comecei a orar e exaltar o nome do Senhor, já na expectativa de receber mais informação dos céus a respeito deste livro. De repente, de olhos abertos, o meu espírito começou a ser conduzido pelo Espírito Santo a uma nova dimensão celestial. Nota: o apóstolo Paulo foi levado até o 3º céu, 2 Coríntios 12, 2. Não sabemos se este é o mais elevado ou se existem outros. João, antes do arrebatamento, olhou para cima e viu os céus abertos. Apocalipse 4, 1 e 2. Estevão fitou os olhos no céu e viu Jesus em pé à direita da glória de Deus, o que dava a impressão de um céu bem perto. Atos 6 e 7. Assim disse o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Isaías 66, 1. Na casa de meu pai há muitas moradas. João 14, 2 a 4. Isso nos dá a liberdade de crer que existem várias dimensões celestiais. Na dimensão celestial na qual me encontrava, espiritualmente, havia como que uma nave dos céus, que tipifica presença da glória de Deus. Ezequiel 1, Ezequiel 8, 3, Ezequiel 10, Apocalipse 8, 5, 1 Reis 8, 10 e 11. Observação. Quero deixar esclarecido que, assim como existe o falso profeta, existe o verdadeiro profeta. Assim como existem os falsos mestres, existem os verdadeiros. 2 Pedro 2, 1 a 4. E assim como existem as naves do diabo, existem as manifestações dos exércitos de naves do Deus Supremo. Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Satanás é usurpador e copiador das coisas de Deus. Ele conheceu o céu, mas foi expulso de lá. Isaías 14, 13 a 15. Dentro da nave celeste estavam anjos diversos e reais. Eram príncipes do Deus Altíssimo. Fui conduzida ao 2º andar daquela nave vivente. Através de um elevador celestial redondo,
que brilhava tipo inox, embora fosse imaterial e energético. O príncipe de Deus, líder daquela nave, com suas vestes longas incrustadas de pedras preciosas amarelas, verdes e azuis, e seu relógio energético, tinha também um anel representando a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Naquela nave vivente, tinha um aparelho tipo computador e um telão que mostrava parte do universo celeste. Presenciei ali 7 dimensões, contendo 7 linhas de luz no horizonte que lembrava raio laser. O príncipe de Deus que estava próximo a mim falou: no reino celestial existem 7 dimensões celestiais, 7 linhas do tempo de Deus, na plenitude do 7 de Deus. 7 é o número perfeito de Deus, diferente, como já disse, da matemática humana. Veja Salmo 94 e 2 Pedro 3:8. A cada linha há uma abertura como que uma fenda na rocha, sendo que a cada linha há uma senha a ser decodificada pelos filhos de Deus, eleitos e santificados. E dentro de cada linha há tesouros escondidos que são heranças dos santos. E disse o Senhor: ah, se meu povo, que clama pelo meu nome, me buscasse como quero. Ah, se entendesse o quanto tenho a derramar do meu espírito. Ah, povo meu, naquele momento eu podia ouvir gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. E então eu também chorava ao reconhecer o quanto Deus quer se revelar a nós e o quanto somos medíocres em nossas atitudes para com Ele. Então ouvi: até quando, povo meu? O vosso eu atrapalhará? Perguntou o Senhor. Não sabeis que sou o dono do ouro e da prata refinada? Até quando ficareis agarrados nas coisas terrenas? Sois corpo, alma e espírito. Santificai-vos, e vossos espíritos chegarão ao meu, pois em mim está toda a plenitude. Leia Colossenses 2:9 e Apocalipse 3:8. Observação: Jesus, através do Espírito Santo, traz o reino de Deus para a sua noiva. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quando no jardim do Éden Deus afirmou: não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2:18, ele estava se referindo ao homem tripartido, corpo, alma e espírito. Para o corpo e a alma de Adão ele fez Eva, mas para o espírito do humano ele enviou o Espírito Santo no dia do Pentecoste para se unir a ele. Aleluias! Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, disse Jesus, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. João 17:21. E todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2:4. Aguardamos o casamento real do nobre noivo Jesus com sua noiva fiel se realizar no céu, onde serão celebradas as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Para ter acesso às informações sobre as 7 linhas do tempo de Deus, na plenitude do 7, eu recebi roupagens novas feitas de um material leve, porém recheado e composto. Havia proteções na roupagem cuja espessura era cerca de 18 centímetros, sendo que também havia 5 camadas energéticas e materiais, tipo magnético na cor de ouro celeste. Também me foram colocadas alianças grossas em meus dedos. Aliança tipifica compromisso com Jesus, e para receber é necessário santidade, obediência e fidelidade. Hebreus 12:14. 1 Tessalonicenses 4:3-8. Dentro daquela nave vivente, pude contemplar as linhas do tempo de Deus, sendo que a cada passagem de luz é como um filme eterno. Cada linha fica um anjo de vigia com sua espada. Em dado momento, o príncipe líder disse que a distância de cada linha do tempo de Deus corresponde a 14 gerações luz.
na plenitude da luz de Cristo Jesus. Veja Mateus 1,17. Observação. A ciência humana constatou que o sistema solar tem forma elíptica. É somente uma parte minúscula de uma galáxia. O sistema solar tem menos de um dia-luz de diâmetro. Está a cerca de 30 mil anos-luz do centro da Via Láctea. A galáxia gira e o sistema solar se desloca em torno do centro da Via Láctea uma vez em aproximadamente cada 200 milhões de anos. Muitas estrelas são centros de sistemas solares. Fonte: Sistema Integrado de Ensino CIVAD, Geografia Geral, Geografia do Brasil, Folclore. Publicação CIVAD, Editorial Elitida, São Paulo, sob a direção de Jesus Ruecas. Esta afirmação científica nos leva a discernir o versículo de Salmo 90, versículo 4, que diz: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, como a vigília da noite. O universo não é formado apenas da galáxia Via Láctea, e o tempo de Deus não é como o nosso. O nosso espírito é eterno, e a comunhão com o Espírito Santo de Deus poderá nos levar, sim, às dimensões sobrenaturais do universo celestial. Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas que criou. Porém, o homem é limitado no seu estado natural. Leia Jó 40, 41 e Jó 42. A giratória do tempo de Deus. Leia Eclesiastes 3. No capítulo 5 do primeiro livro confiado a mim, Carta de Jesus para sua noiva, Memoráveis Arrebatamentos, o Espírito Santo fez menção da giratória do tempo de Deus. A noiva fiel entenderá o significado dos girados pontos cardeais, pois se discernem espiritualmente, sendo que tipifica a giratória do tempo de Deus. O interessante foi que escrevi, embora não alcançasse o discernimento naquele momento. Ao receber informações deste segundo livro, começou a clarear. Entendo também que o discernimento esteja voltado para os acontecimentos do grande avivamento. O Senhor tem me permitido vivenciar a experiência em que outras pessoas, profetas fiéis, até mesmo de outros países, trazem o discernimento de revelações, dentre as quais o Espírito Santo me concedeu. Somos o corpo de Cristo Jesus, e o membro não funciona sozinho, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios 12, 14. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Cantares 4,16. Observação. À luz da palavra de Deus, a Bíblia, os pontos cardeais significam: norte. A ideia ligada a norte é de frio, refrescante. Os montes do Líbano, especialmente Hermon, tinha neve. Quando o sol esquentava, a neve se derretia e fazia correr água na Palestina. No livro de Cantares 4,16, a noiva está com o jardim com flores e pede que o vento norte vá embora e dê lugar ao vento sul para espalhar o aroma. Sul, a brisa suave de Negev. O sul significa o que é agradável na vida. Comumente, a situação agradável traz tentações ao descuido e relaxamento. Para os judeus, o norte é chamado esquerda. A Síria é o norte da Palestina. É chamada mão esquerda ou norte. A frente do tabernáculo era para o nascente. Assim, à esquerda era o norte e à direita o sul. Leste, o deserto, o vento quente. Era por onde vinha a ameaça dos inimigos.
Também é pelo leste que vem o dia, o nascer do sol e a esperança. Em Lucas 1:78, o Senhor Jesus tem o nome de Oriente do Alto. Oeste, o mar, a habitação de seres desconhecidos, a direção onde a luz se apaga. Quer dizer, em Isaías 17:12-13, a agitação das águas do mar representa a ira dos povos da terra. Fonte: Melo, Joel Leitão, de 1909. Sombras, tipos e mistérios da Bíblia. Rio de Janeiro, CPAD, 1989, primeira edição, página 57. Anciões da Justiça. Leia Isaías 32, Tiago 3,18, Salmo 119 e 195 para sua meditação. Cheguei a um local diferente e outra dimensão celeste juntamente com o príncipe de Deus. Lá encontrei-me com outros anjos de Deus. 3 anjos anciões estavam assentados em cadeiras móveis transparentes como cristal. Eles estavam num local verdejante e outros anjos estavam por perto. Um deles tinha em mãos um globo que girava repleto de pequenas luzes coloridas nas cores do arco celeste. Fui atraída pelas luzes e tive curiosidade em saber o que se tratava aquele globo. Então o anjo ao meu lado disse que se tratava da giratória do tempo de Deus e que o nosso tempo naquela dimensão estava cronometrado e que não tínhamos muito tempo ali, por isso eu deveria atentar para o que os anciões tinham a me dizer. E um deles olhou para mim e disse: somos eternos, anciãos da justiça eterna e da paz. Fomos convocados por Jesus para te ajudar nessa nova missão, árdua, porém galardoadora. Não temas, tenha fé e creia. Foste escolhida para tal missão. Obedeça e bem lhe sucederá na terra. Muitos foram chamados e falharam. Muitos dirão que tu és louca, porém a loucura de Deus está em ti. Seja justa como Jesus é. Não vacile o teu pé e não temas ao homem natural. As palavras da tua boca emitem fogo de Deus. Portanto, vede o teu falar. Seja sensata e abençoadora. Ajoelhei-me próximo ao ancião que falava comigo, e ele me exortou, dizendo: não faça isso. Digno é o Senhor Jesus de receber sua adoração. Sou apenas enviado por ele para te ajudar. Levantei-me em espírito e comecei a orar na língua daquele anjo ancião. E comovida eu chorei. Então o ancião da justiça me tocou e meu espírito recebeu a unção da justiça do reino de Deus. Foi tão forte que o meu ser estremecia. O outro ancião apontou o dedo para a frente. Olhei e vi à frente de nós, porque se abriram um telão de imagens celestiais. E dali eu podia observar o mapa mundial. Várias linhas de conexão foram interligadas por toda a Terra. São linhas de justiça controlada pela Sala da Justiça de Deus. Observei que há anjos da justiça de Deus em suas naves de justiça, com missão de resgate na Terra. E o Espírito Santo me revelou que haverá mudanças drásticas na Terra, na área da justiça terrena, e muitos eleitos em santificação receberão livramento. E disse o ancião: mas ai dos que se dizem cristãos e não são. Estes sofrerão úlceras malignas por todo o corpo. Leia Deuteronômio 28, 27 e 35. Eis que a guerra no mundo espiritual tem se intensificado. Eis o momento da colheita. Preparai vossos arados e celeiros. Ide anunciai a volta do novo Jesus. Eis que muitos dos escolhidos já têm sido arrebatados em espírito para testificarem que é real o lugar aonde irão morar.
pois o filho obediente conhece a casa do Pai. E felizes são os homens que podem desfrutar do reino celestial como filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 17, Atos 14, 20. Passado alguns instantes, o príncipe mostrou que o globo de luzes que estava na mão do anjo diminuía a velocidade dos movimentos e dava sinal de que deveríamos retornar. Então recebi dos 3 anciãos 3 selos da justiça do reino e um livro de estratégias escrito, Linha da Justiça de Deus. Após nos despedirmos, retornamos para a nave que nos levara até aquela dimensão do reino. Depois, já dentro da nave, após chegarmos à dimensão territorial geográfica da dimensão espiritual, de onde o arrebatamento começou, eu me despedi do príncipe de Deus e dos 3 anjos guardiões que estavam com ele ali. E já na descida da escada daquela nave celeste, eu ouvi uma voz como voz de trovão. És amada do Rei Jesus, prepara-te. E assim, eles se foram pelo universo de Deus como uma explosão de fogo devido à velocidade. O interessante é que os anjos designados a cuidarem de minha casa acenavam felizes em sentinela, erguendo suas armas. Quando os exércitos anjos de Deus se encontram em missão, eles se alegram e se regozijam, exaltando a Deus pela oportunidade. Foi o que discerni. Vós foram anunciados por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para quais coisas os anjos desejam bem atentar. 1 Pedro 1, 12. Máquina do tempo de Deus. Era noite. Estava só em meu quarto, pois meu esposo estava em propósito com Deus e passava a noite na tenda de Davi. Eu também estava com um propósito diferente. Já há alguns dias eu ceava com o Senhor. Então, naquela noite, preparei o pão e o vinho e orei para que fossem santificados os elementos, atendendo à voz do Espírito Santo. Orava em línguas e chorava. Era o choro da alegria da adoração. Depois de cear com o Senhor Jesus, percebi a presença de algo misterioso, muito grande, acima nos ares de minha casa. Sentia que alguém estava a me observar. Minha visão espiritual foi ampliada e logo vi que acima de minha casa estava um imenso aparelho com uma abertura redonda que era transparente como vidro. Lembrava um olho biônico muito grande. Tive muito temor. Orei pedindo a proteção e cobertura do sangue de Jesus sobre nós. Eu precisava saber se o que via procedia de Jesus. Embora sentisse paz e refrigério no meu coração, a minha alma questionava e observava atentamente, pedindo confirmação. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Lucas 11, 11, Mateus 7, de 11 a 12. Foi então que, ao olhar para aquele olho vivente, assim o chamarei, um anjo acenou para mim, e o restante da visão clareou-se. 4 anjos mensageiros de vestes brancas estavam ao meu lado no quarto, e haviam outros espalhados pela casa. E lá na tenda de Davi estavam mais 2 anjos com meu esposo. Após cear, senti uma alegria imensurável. Meu espírito estava mesmo conectado aos céus. Minha coluna espiritual estava reluzente como fogo e estava ligada diretamente ao olho vivente. Coluna tipifica equilíbrio, postura espiritual. A cada visão profética, um novo mistério e muito temor. Eu orava em línguas a cada revelação, sendo que muitas vezes achei que meu físico não aguentaria tanto a presença da glória de Deus. É por isso que não aguentaríamos ver a face de Deus como ela é. Morreríamos consumidos pela sua glória. Êxodo 33, 20. Paulatinamente, o meu espírito foi sendo conduzido para dentro do olho vivente.
2 anjos me acompanharam pela escada de luz imaterial. Abri a palavra de Deus no livro de Ezequiel 44, a qual falou diretamente ao meu espírito. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Ezequiel 44, 3 e 4. Ao subir e chegar dentro do olho vivente, Jesus, na figura de um varão de branco, veio me receber. Ele me abraçou e me beijou na testa. Havia luz, muita luz. O varão de branco me disse: venho até você nessa dimensão para declarar o meu amor por ti e te dizer que nova etapa terás a percorrer. Então vi ponteiros grandes e de fogo se acenderem, e eu caminhava junto com o tic-tac do relógio do céu. Às vezes o tempo corria, às vezes ia devagar, mas nunca parava. Assim, como eu estava no tempo de Deus, presenciei muitos profetas de pé, outros agachados ou de joelhos. Era como o movimento de uma grande máquina relógio, composta por inúmeros relógios menores em movimento, e estavam posicionados no horizonte. Haviam relógios que flutuavam. Entendi que eu estava dentro da máquina do tempo de Deus. Não só eu, como inúmeros profetas e filhos de Deus na terra. Aleluias! O corredor das lágrimas. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado no fogo, redundante ao louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 6, 7. Aleluias. Depois, atentei-me para os 4 anjos mensageiros que estavam ao meu lado no quarto. Eles tinham em mãos bandejas prateadas contendo um rolo, uma bússola, uma chama azul, uma caneta de ouro. O primeiro anjo, ao se aproximar, abriu um rolo branco cujas letras eram de pó de prata. Ele lançou o pó sobre mim, e o local onde estava e tudo que ali existia ficou prateado. Dali para frente havia um corredor cujas laterais tinham cortinas brancas. Perguntei a um dos anjos onde estávamos, dado que sentia umidade. Ele disse: estamos no corredor das lágrimas. Aqui estão armazenadas as lágrimas dos santos. Chegamos ao local onde havia uma abertura e dali podia-se ver um grande poço cheio de lágrimas. Ao olhar com profundidade para o reflexo das lágrimas, ouvi gemidos, choros e clamor. Atentamente observar, minha visão foi ampliada e, embora olhasse dentro do poço, passei a ver além dele, servos de Deus chorando e clamando por socorro. Eu ficava sensibilizada com tantos choros. Os anjos iam chegando com recipientes cheios de lágrimas dos santos e depositavam no grande poço de lágrimas. Admirada com tudo o que via, fiquei bastante atenta, buscando entender o procedimento dos anjos, quando de repente o fogo das narinas de Deus desceu sobre o poço das lágrimas e consumiu todas as lágrimas, ficando o local repleto de pedras preciosas de diversas cores. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 17, Apocalipse 21, 4, Isaías 25, 8. Em seguida, os anjos pegavam as pedras e desciam com elas na direção dos santos da terra. Cada pedra tipificava a resposta do pedido em oração de uma pessoa. E disse-me o anjo do rolo branco: esta é uma ordenança de Deus. O choro do fiel comove o coração de Deus. Deus não resiste ao choro de um fiel e assim responde com fogo.
quanto maior for o clamor dos santos pelas nações, maiores serão as respostas de Deus. E o choro fiel da noiva de Jesus, igreja, propiciará o seu resgate. É tempo de mudança. Leia Isaías 25, 8 e 1 Coríntios 15, 54. Depois do processar dessa visão prolongada, o anjo que tinha a bandeja contendo a bússola se aproximou de mim. Então, olhei para ele e parei de escrever por uma necessidade. O Espírito Santo de Deus me permitiu parar. Somos livres em Cristo Jesus. A sensação do parar foi muito interessante. O meu corpo físico sentia vibrações, tipo pequenos choques térmicos. É mistério, muito mistério. Os sinos de asas brancas. Ao retornar, interessante que ali estava o anjo com a bússola me aguardando. A bússola era prateada e estava com o ponteiro voltado para o norte. E de repente o fogo da glória de Deus refletiu sobre o vidro da bússola e dentro dela. Ao observar atentamente, fui levada para dentro da bússola. Aquela bússola era mais do que uma direção. Era mesmo uma nova passagem para outra dimensão do reino de Deus. Por um instante de tempo fiquei sem entender o processar, devido à presença intensa de muita luz celeste, embora ouvisse o ressoar de sinos passando rapidamente próximo a mim. Aqueles sinos tinham asas brancas. Incrível, tudo no céu tem vida. Então, um daqueles sinos de asas me pegou e passamos a sobrevoar aquele lugar no sentido anti-horário e depois no sentido horário. Tudo era novidade para mim, por que não dizer que era mesmo muito estranho. Embora meu espírito estivesse em paz, minha alma queria entender o significado daqueles 5 sinos de asas. E de repente, daquele sino reluziu uma luz azulada, e eu, que já estava dentro do sino, sinal de alerta, fui colocado em um caminho de luz, e os barulhos dos sinos continuaram. Então, fitei bem o olhar na direção dos barulhos e vi aproximando um exército de enormes cavalos brancos contendo sinos em seus pescoços. Os cavalos tinham cerca de 7 metros de altura e seus olhos emitiam luzes. O exército de cavalos posicionou-se nas laterais do caminho de luz onde eu me encontrava. Maravilhado com o que via, indaguei sobre qual a razão de estar ali. Também quis saber qual era o sentido do badalar dos sinos. Um grande clarão surgiu rapidamente, como uma grande estrela reluzente, e eu ouvi uma firme voz que dizia: é tempo de alerta, é tempo de despertar os que dormem espiritualmente e não percebem a presença do Criador. É tempo de sinais, tempo de tocar os sinos e anunciar a volta de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim, o grande clarão, juntamente com os grandes cavalos, se foram na mesma direção, como no piscar de olhos, sendo que o meu espírito retornou à dimensão espiritual do meu quarto. Aleluias, glória a Deus. A chama azul. Em seguida, o anjo que trazia a bandeja contendo a chama azul aproximou-se e colocou-me uma roupagem espiritual, óculos e capacete. Aquela roupagem era fofada, térmica, macia e tinha vida celeste, com uma essência de água que se movimentava. Observação: estar com roupas adequadas, vestes de santidade, significa estar de acordo com a vontade de Deus. Para sua meditação, Salmo 132, 9, Ezequiel 16, 10, Apocalipse 19, 8, Apocalipse 3, 18, Lucas 24, 49 e 2 Coríntios 5, 3. Foi necessário vestir aquela roupagem para que eu pudesse me aproximar ainda mais da chama azul, dado que a mesma tipificava a menor partícula
da Shekinah de Deus. Fiquei a imaginar se para a menor partícula da glória de Deus foi necessária esta roupagem espiritual. Imagina se fosse mais. Ao ser atraída pela chama azul, todo o meu ser foi inundado pela presença da glória de Deus e tudo começou a girar sem que eu tivesse controle devido às faíscas de fogo que entravam dentro de mim. Por instantes, achei que não resistiria. Estava ao ponto de me desfalecer. Depois o Espírito Santo me fortaleceu e revigorou-me espiritualmente. Nota: fogo representa purificação e ação do Espírito Santo. Leia Atos 2:3, Hebreus 12:29, Isaías 6, de 5 a 7. O selo profético. Em seguida, o quarto anjo da bandeja, contendo a caneta de ouro, escreveu com ela no meu braço direito, em hebraico celestial, em tons de ouro, os dizeres: eleita de Jesus. Eu estava representando a noiva de Jesus. Tratava-se de um selo que fazia reluzir meu braço à distância. O reflexo se estendia como farol às nações da terra, alcançando desde casas mais simples aos palácios reais da terra. Tremendamente magnífico era ver a luz refletir nos lugares que também era como o soar de muitas vozes proféticas. Discerni-se o clamor dos santos em prol do último avivamento. E assim presenciei na terra exércitos e mais exércitos, marchando em fidelidade ao noivo de Jesus. Amém. Aleluias. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13b. O que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou. 2 Coríntios 1:21b, 22a. Observação: o selo nos tempos bíblicos era uma marca que indicava posse, direito. Pelo Espírito pertencemos a Deus. 1 João 2:27, 1 João 3:1. Deus conhece os que são seus porque tem o selo do Espírito Santo. 2 Timóteo 2:19b, João 10:24a, 1 João 2:24b, 2 Coríntios 1:22. Pela fé, o pecador se rende a Jesus, aceitando-o e reconhecendo a sua promessa. A pessoa ao receber Jesus Cristo recebe o penhor, garantia, herança do Espírito Santo. 1 João 3:24b. Passados aqueles momentos, eles se foram e me preparei para descansar o meu corpo físico e logo adormeci. Glória a Deus. Coroa da criação de Deus. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Isaías 62:3. Estarei relatando neste mistério acontecimentos proféticos recebidos durante uma vigília da qual o Senhor me permitiu participar. O mover espiritual estava tremendo naquela noite de sexta-feira. Embora fisicamente eu estivesse debilitada, aprove o Senhor se manifestar de maneira sobrenatural, dando-me mais experiências com Ele. Quanto mais buscávamos a presença do Senhor através dos cânticos, danças e ministrações da Palavra de Deus, maior era a manifestação sobrenatural do poder de Deus ali. Em certo momento daquela vigília, que durou até às 6 da manhã, uma mulher de Deus movida pelo Espírito Santo entregou-me uma mensagem divina. A sua boca, usada pelo Espírito Santo em profecia, revelou-me que algo mais profundo seria mostrado, além do que já me fora confiado antes no primeiro livro. Disse-me também que eu recebera uma chave com a qual eu abriria uma das portas do reino celestial. Ao tocar-me com sua mão, a glória de Deus me envolveu tremendamente, ao ponto de não resistir e desfalecer fisicamente, ficando por um longo período deitada no chão. E assim, arrebatado o meu espírito, fiquei a contemplar maravilhas do reino celeste, dentre as quais estarei relatando a seguir. Meu espírito foi transportado a magníficos locais celestiais. Entre eles fui conduzida pelo Espírito Santo a um local enorme, onde observei que havia 4 cortinas altíssimas, semelhantes a veludo vermelho.
A altura era equivalente a um prédio de 3 andares. As 4 cortinas formavam um ambiente quadrado, sendo que a cada canto, na parte mais elevada, era notória a presença de um dos seres viventes do céu: o leão, a águia, o novilho e a face do homem. Minha visão foi atraída para o local onde estava o ser vivente e face do homem. Próximo a ele havia uma imensa coroa de ouro puro revestida de pedras preciosas. Aquela coroa representava a coroa de Jesus, a autoridade de rei. Depois, como um bebê recém-nascido, fui atraída para o centro da coroa de Jesus. Ela começou a girar comigo em alta velocidade, e então ouvi uma voz que dizia: "Vocês são a coroa da criação de Deus." E ser resgatado para o centro da coroa significa estar no centro da vontade de Deus. Leia Isaías 62:3. Passei naquele momento a admirar o brilho e a beleza das pedras preciosas incrustadas na coroa. Então o Espírito Santo me fez discernir que aquelas pedras significavam as vidas presentes naquela vigília, que estavam agindo segundo a vontade de Deus. Passado alguns instantes, eu recebi um lindíssimo véu grinalda branco, tudo revestido de adornos que iam da cabeça aos pés. O interessante é que pequenos seres celestes, cabeça de fogo, fixaram-se na barra da grinalda servindo de enfeites. Era algo muito misterioso, e naqueles momentos eu me sentia noiva amada de Jesus. Veja Apocalipse 19. Como noiva de Jesus, eu caminhava por um caminho e dali podia ver montanhas repletas de plantações de trigo, e mais adiante via inúmeras taças gigantes, como que de cristal. Isaías 22, 24 diz: "E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E será como um trono de honra para a casa de meu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas." As taças mediam cerca de 3,5 metros de comprimento e havia dentro delas umas substâncias gelatinosas nas cores azuis e verde cana que se movimentavam. Depois esta visão se completou e um anjo de asas me pegou e colocou-me dentro de uma daquelas taças. Comi e me fartei. Também brinquei correndo e segurando na parte de apoio das taças grandes. Elas eram tão grandes que meu tamanho era como que de uma criança de 7 anos. O piso era como um espelho e refletia as taças e os anjos que estavam acima delas. Passei também por um viveiro do céu, onde havia pássaros exuberantes, inclusive um que tinha 2 cabeças. Eles cantavam adorando ao Rei Jesus. Continuei a subir pelo caminho. Entre tantos mistérios inefáveis, muitos não consegui decifrar. E já bem no alto daquele caminho avistei uma linda cidade de ouro, contendo torres altíssimas. Um rio cortava aquela cidade de ouro. Nele havia pedras preciosas. Entrei numa das casas da cidade de ouro, era toda revestida de ouro por dentro e por fora. Tinha janelas altas e grandes, sendo o pé direito muito alto. Ali anjos de Deus me serviam palitos condensados, feitos de substância dos raios do sol da justiça, que tinha gosto de trigo e mel. Leia Malaquias 4. Fiquei surpresa ao perceber que, de repente, como que num piscar de olhos, aquela visão em arrebatamento passou a fazer parte do suceder da vigília. Era como se não houvesse separação entre a visão espiritual e o físico. Embora me encontrasse estirada ao chão e com os meus olhos físicos fechados, o meu espírito, que estava de pé, via as pessoas ali adorando a Deus. Eles sapateavam, oravam em línguas, guerreavam, dançavam, sendo que alguns caíam em glória. O meu espírito presenciou a ministração dos anjos do Senhor, dando também para eles se alimentarem em espírito daqueles palitos condensados. Eles comiam e de suas bocas saía fogo.
ficaram cheios do fogo do Espírito Santo e fortalecidos pelo seu poder, de maneira sobrenatural, ao ponto de adorar a Deus a noite toda, até o amanhecer, sem parar. Também vi uma parede alta como que um muro de 7 metros, cujo o nome era Parede Eleita. Ela era feita de pedra resistente com cerca de 3 metros de espessura. Estavam fixadas nela placas com nomes que, ao tocá-las individualmente, abriam-se portas. E dentro de cada porta tinha caixas de arquivos contendo registros de cada dia. Naquela parede eleita estavam registrados os nomes de pessoas que estavam participando da vigília. Deus é Deus de ordem e tem o controle de tudo. Ao continuar participando da vigília no âmbito físico, natural, eu senti a presença deliciosa da glória de Deus. Presenciei pessoas caindo, movidas pelo poder do Senhor. O Espírito Santo me orientou a chegar próximo de 2 jovens ali e colocar os meus dedos indicadores próximo ao coração deles. Comecei a orar por eles, pedindo a Deus que derramasse a plenitude do seu Espírito Santo. Foi uma experiência fantástica, pois enquanto eles recebiam o toque de Deus, o meu corpo ficou como que eletrizado pela descarga do poder de Deus, de maneira que mexia sem parar. Era mesmo um curto-circuito celestial. Senti naqueles momentos que Deus estava usando o meu corpo para passar aos jovens a manifestação da sua energia gloriosa. Assim, os 2 jovens adoradores que estavam com uma das mãos no ombro do outro não resistiram de pé e caíram em glória. Tamanha a intensidade dispensada da descarga do poder de Deus. Eu também só não caí porque o meu esposo me amparava. O derramar daquela unção, vinda direto do trono de Deus, levou um daqueles jovens que ainda estava desfalecido ao chão, devido à glória de Deus, a receber porção dobrada de maneira tal que o mesmo ficou arrebatado por um período de meia hora, aproximadamente. E então vi que o espírito dele estava transparente e que ele foi levado diante do trono de Deus para adorá-lo, juntamente com os serafins. Aleluia! Deus é tremendo.